Chainsaw Man acaba de definir uma nova fase para o seu mangá que vai definir completamente o final dele. Quem é o demônio do fogo? Ou pior, quem ele possuía? Curioso para saber o que aconteceu no capítulo 204 de Chainsaw Man? Não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada demoníaca no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, finalmente trazendo o capítulo 204 de Chainsaw Man. Mas eu já vou ter que falar para vocês que as opiniões desse vídeo vai gerar alguns probleminhas. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo começa com Yoru e Chainsaw Man caindo de um prédio completamente destruído. Enquanto tá caindo, Yoru diz: esse prédio virou uma ruína agora, ou seja, não pertence a mais ninguém. Então esse lugar agora é somente meu. Rapidamente ela começa a utilizar os seus poderes, o prédio inteiro começa a encolher e simplesmente se torna uma espada prédio. Denji aproveita a oportunidade que não tem mais escombros nenhum para esmagá-los durante a queda e acaba apanhando Yoru no meio do caminho. Assim que Denji mantém a personagem em segurança, ela olha pra cima e nota que o demônio da queda está flutuando no céu. E eu aqui achando que o demônio da queda caía constantemente, mas tudo bem. Pra concluir esse diálogo, Yoru olha mais uma vez pro demônio da queda e diz: do jeito que tô agora, dá até pra eu te matar. Ela então utiliza sua espada prédio e sai avançando em disparada atrás da personagem, dizendo pro Denji se ele não tiver derrotado, destruído o Fake Man até ele voltar, com toda certeza quem irá matá-lo será Yoru. E aí começam os problemas, porque no capítulo 203 do mangá de Chainsaw Man a gente vê que constantemente o Denji estava se segurando para não ferir nenhuma pessoa que estava naquele amálgamo de Fake Man, dizendo constantemente que não queria machucar ninguém porque não queria que ninguém deixasse de gostar dele. Meu Deus do céu, já estão no meio do apocalipse. Existem demônios Fake Man espalhados pelo mundo inteiro e o Denji ainda tá se preocupando se alguém gosta dele ou não. Até onde eu sei, toda a destruição do mundo é culpa do único personagem Denji. Isso me leva ao questionamento: talvez Fujimoto não leia sua própria obra. Voltando pro capítulo, após esse discursinho maravilhoso, a nossa queridíssima Yoru vai atrás do demônio da queda e ficam só os dois personagens, Fake Man e Denji, se enfrentando, olhando um para o outro cara a cara, com o Denji completamente pensativo sobre o que a Yoru disse para ele. Para concluir, ele diz: acho que não tenho outra escolha, eu não vou te matar, então deixa esse pessoal aí ir embora. Vocês entenderam? O personagem acabou de receber um discurso motivacional daqueles baseados no Naruto, é claro, só que no Naruto inverso, pedindo pra ele não ter pena de ninguém. E o que o cara tem? Pena. Exatamente isso. Pior, ele conclui dizendo: você é fraco, não vai conseguir me vencer só de ficar balançando os braços por aí. Após essa humilhação completamente gratuita, Fake Man avança o mais rápido possível em direção ao Chainsaw Man e ele faz até uma piadinha dizendo que o sinal ainda está vermelho e para finalizar desvia de todos os ataques de Fake Man e enfia suas motosserras no pescoço da criatura, arrancando a cabeça dela fora. Cadê toda aquela hesitação que o personagem mostrou até mesmo depois do discurso da Yoru? Outra coisa que incomoda também é que se você voltar a capítulos anteriores, no momento em que ele salva Yoru da queda, ele se preocupa com o corpo da Asa, até porque ela não tem regeneração. Mas notem que ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele se preocupa por ela não ter regeneração, ela nem se importa de deixar ela lutar com uma espada prédio contra o demônio mais poderoso que tem naquele local. Pra você ter uma noção, essa questão emocional do Denji é uma das coisas mais complicadas de todo esse mangá. Ao mesmo tempo que ele sempre está animado pro combate, do nada ele baixa uma expressão completamente chateada, depressiva e fica constantemente pensando sobre as ações dele e o que ele vai fazer. Mas lembrando, é claro, ele sempre quer agradar todo mundo. E com toda certeza, com o rumo que tá esse mangá, ele não tá conseguindo agradar ninguém. Não tá agradando as pessoas mais importantes que ele deveria agradar, que é simplesmente quem está lendo essa obra. Como eu falei pra vocês, a gente só fica nessa Denji alegre, Denji triste. No meio do combate ele está alegre, do nada fica completamente chateado e fica aquelas expressões mochinhas, aqueles momentos em que não tem quadro nenhum no mangá e a gente vê somente a expressão do Denji completamente chateado. E aí quadros seguintes ele tá cortando a cabeça do mesmo demônio que ele estava se questionando matar para proteger as outras pessoas. Voltando pro que interessa então, após cortar a cabeça do demônio, a gente vê mais uma vez a total brutalidade que Fujima sempre utiliza no seu mangá. A criatura utiliza seus braços mutantes para tentar atacá-lo e ele simplesmente fatia no meio aquele braço, evitando receber o soco completo. Para finalizar então, a gente vê somente a criatura estirada no chão, sangue, tripa,
tudo que não presta jogado de um lado pro outro. Notem que diversas pessoas estão completamente surpresas pela ação do Denji, porque ele cortou aquela criatura sem nenhuma hesitação. E ao mesmo tempo que ele faz isso, adivinhe só o que acontece. Todos os braços da criatura, ao menos os que estavam intactos, se transformam mais uma vez em pessoas, dividindo aquele amálgamo de carne amaldiçoada. Dá pra gente ver claramente os seres humanos se separando daquele ambiente amaldiçoado. Pois aqui, lembrando vocês, em Jujutsu Kaisen era estritamente proibido, até porque se você tivesse alguma modificação corporal extremamente grande, ela era completamente irreversível. E o Denji resolveu isso somente cortando o demônio principal no meio. E é claro que ele fez isso decidindo sacrificar uma única cabeça daquele amálgamo de corpos. E por sinal, a única cabeça que realmente era importante no meio daquele mar de figurantes. Os humanos saem lentamente do meio daquele montaréu de tripa e sangue e ficam se perguntando o que diabos aconteceu e se sentem automaticamente aliviados também por não terem um corpo sendo esmagado pelo outro. E nosso queridíssimo Denji se aproxima lentamente dos personagens, dizendo: então, afinal de contas, era mesmo exatamente como um videogame. Assim que derrota o chefão, tudo volta absolutamente ao normal. A gente nota que o personagem está cheio de entranhas em cima do seu corpo. Cabeça cortada, braço, pele, um monte de coisa. Mas lembrando vocês do YouTube que são somente desenhos, não tem nada a ver com a realidade, é importante deixar isso claro pra vocês. Fujimas não é um psicopatinha, o máximo que ele pode fazer é queimar uma ervinha. Porque convenhamos, o cara simplesmente desenhar esse tipo de coisas aleatórias num capítulo que no início o Denji estava completamente borocochô porque não queria matar as pessoas, não faz muito sentido. Os humanos, ao ver aquela cena maravilhosa, ao ver que Denji está repleto de sangue e tripa, saem correndo a toda velocidade dizendo: alguém chame uma ambulância. Meu Deus do céu, se eu visse um cara assim, eu já chamaria um necrotério com toda a certeza do mundo. Enquanto o nosso queridíssimo Denji vai se movimentando, simplesmente cai entranhas do seu corpo inteiro, ele olha pra baixo e diz: fazer o que, né? O Chainsaw Man é realmente bem forte. E volta mais uma vez aquela expressão completamente depressiva que não encaixa em absolutamente nada. Esse capítulo tá tão perdido, ele parece uma montanha russa. Você começa ele com Denji completamente borocochô, tristinho porque não quer matar os humanos. Depois chega Yoru, tenta dar um discursinho pro personagem pra ele aprender a não sentir pena dos outros. E assim que parece que ele vai decidir matar, simplesmente o personagem diz que não quer matar ninguém e ainda humilha o Fake Man. O mínimo que a gente poderia ter graças a essa declaração do Denji humilhando o Fake Man era ele evitar ao menos por uns 2 quadros de matar o Fake Man e depois disso aí sim utilizar o seu poder, sabendo que não tem escolha. Mas ao invés disso, simplesmente o Fujima decidiu colocar somente um quadro com ele completamente borocochô e logo no quadro seguinte ele já matando o Fake Man como se ele não fosse nada, porque realmente a criatura é bem fraca, e usando uma piadinha completamente fora do humor do personagem. Imagine o seguinte: o Tanjiro tá enfrentando os Onis, tá todo mundo morrendo em volta dele, ele está completamente triste porque a arma dele tá pegando fogo, vê a lua superior número 4 fugindo correndo e diz: pera aí, tá furando o sinal vermelho. E se não bastasse tudo isso no capítulo, a gente tem que ter, é claro, aquela questão surpresa maravilhosa. Denji olha pra trás, vê uma criatura completamente gigantesca, ao menos perto dele, dizendo: prazer, eu sou o demônio do fogo. Uma criatura completamente bizarra, pegando fogo literalmente. Dá pra gente ver que o corpo dela é feito de algumas raízes, mas os 2 olhos do lado direito do corpo dela lembram muito o próprio Sukuna. Denji olha pra ela ainda completamente borocochô, perguntando: você quer lutar contra mim também? E o demônio do fogo diz: não, só quero perguntar uma coisa. Sabe, eu estive dentro dele por todo esse tempo. Por acaso você se lembra do rosto dele? A câmera se aproxima e a gente vê aquela cabeça decepada, a única que Denji decidiu sacrificar pra destruir o Fake Man. E como eu falei pra vocês, a única que realmente era importante no meio daquele amálgamo de corpos. A gente tem um capítulo extremamente frio, com muitas inconsistências até mesmo pro nível que a obra tá. A gente tem uma inclusão de personagem atrás do outro, literalmente uma atrás da outra. A gente não tem tempo de respirar. Capítulos anteriores a gente foi apresentado pra Kiga-chan, que no caso era a morte, mas não era a morte. Aí aparece ela de novo sendo a morte, no caso outra Kiga, uma é fome, outra é morte. Aí aparece o demônio da queda, diversos Fake Mans espalhados pela cidade inteira. A gente tem inclusão de personagens
inimigos a cada 10 metros dessa obra. E fica tudo misturado numa maçaroca. Pra você ter uma noção, Fujima ele fez somente bem um único quadro desse capítulo, 204, que foi o quadro que mostravam todas as pessoas unidas se desfazendo. É exatamente assim que eu vejo esse capítulo, como se fosse uma união de um monte de porcaria, e o Fujima não tem a mínima ideia do que vai fazer. Ao menos GG Akutami soube a hora de parar. E a hora de parar de Chainsaw Man foi há mais de 90 capítulos atrás. A gente tá por volta do capítulo 204 e a história acabou literalmente no capítulo 97. Os caras mataram Aki, mataram Makima, mataram Power. É você matar um personagem, você mata a história completamente. O Denji é protagonista, mas é um protagonista que amarra a história dos outros personagens e no momento ele não tem com quem amarrar essa história, não tem aquelas pessoas principais do início da obra. O Fujimoto parece que começou a matar os seus personagens naquela mesma época que matar protagonista dava certo, um exemplo no The Last of Us. O próprio Attack on Titan falou, ó, vou matar todos os personagens porque é isso que dá peso emocional pra obra. O próprio Jujutsu fazia muito naquela época também, só que ao menos eles tinham personagens decentes, personagens que a gente acompanhou desde o início e queria saber o que acontecia. Por mais ruim que Jujutsu Kaisen estava, todo momento a gente tinha aquela história do Gojo vai voltar, a gente quer ver o que vai acontecer com o Megumin, por mais ruim que estava, e isso mantinha a obra sempre nas alturas. Eu só tenho que dizer pra vocês, realmente tá na hora do Fujima largar o osso e seguir em frente, talvez paralisar essa obra por um tempo, se questionar sobre as coisas que ele está fazendo, cancelar esse apocalipse que tá completamente longo, não acontece absolutamente nada, talvez dar um jeito de reviver os personagens antigos, porque se tem o Demônio da Morte, isso é muito possível, e aí só então seguir a história de uma forma consistente, ou se não só encerra que também a gente vai estar no lucro. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião, o que tá achando de Chainsaw Man, já deveria ter acabado, ou você acha que pode durar mais uns 100 capítulos, o Denji correndo pela cidade destruída e destruindo fake mans constantemente. Mas é isso, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada cortadora no botão do like e no botão do hype que me ajuda bastante. Sonar Kinjis, tchau!